Oi para todos, é um prazer receber Alexandre Padilha. Fabio agradece a sua presença. O Alexandre Padilha é de São Paulo, como eu, né? Nossos sotaques combinam, se encontram, os R's. É médico, é professor, Biscoito ou atualmente é deputado bolacha? Biscoito ou federal. bolacha? Biscoito bolacha, olha. Pior que eu falo Mas, biscoito. Ela está no Rio há muito tempo. Vai ter essa discussão, não, gente, vai demorar muito, vai ser meia hora só discutindo essa coisa. Alexandre Padilha vou repetir, tá, gente? Alexandre Padilha é médico, que a gente está gravando, tá, Padilha? É médico, professor, atualmente deputado federal, foi ministro de Relações Institucionais do governo Lula e ministro da Saúde do governo Dilma. Bem-vindo, Padilha, bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço, viu? Para mim, uma honra estar aqui com vocês, conversar um pouco aí sobre esse momento trágico, né? Muito difícil que o Brasil está vivendo, da maior tragédia humana que a gente já passou, e eu que fui ministro da Saúde fico duplamente indignado de ver tanta coisa que o Brasil poderia estar fazendo diferente nessa pandemia, que infelizmente não está, pela responsabilidade de um presidente da República. Eu vou apresentar quem está aqui hoje. Eu sou a Mani, sou artista plástica, da coordenação do Pavio. Estamos com dois chargistas, o Clóvis Lima e o Cristóvão, que vai estar fazendo charge enquanto a gente conversa. Silvio Costa, que é odontólogo e profissional do SUS. Álvaro Brito, professor de comunicação e jornalista. E a gente pode começar. Que time, hein? Que time, né? Álvaro, a primeira pergunta é sua. Bom dia, Padilha, bom dia aos caros amigos do Pavio Curto. E que a gente não esmorece, né? A gente do Pavio Curto também está tentando contribuir com esse debate de saídas para o Brasil nesse momento tão grave. Então, assim, sem muitas delongas, né? Queria, assim, a primeira pergunta é uma pergunta mais geral, né? Na sua opinião, né? Como ex-ministro da Saúde, atual deputado federal que está acompanhando de perto essa situação, como deveria ter sido a atuação do governo, principalmente do governo federal, que tem a grande responsabilidade de coordenar a nível nacional as ações, nessa pandemia, para que a gente não tivesse num momento tão trágico, passando esse momento tão trágico da história do Brasil. Álvaro, sendo muito sintético, né? O Brasil deveria fazer o que fez, por exemplo, na última pandemia que o mundo tinha vivido, que foi a pandemia do H1N1, 2009-2010. Na época eu era ministro da coordenação política do governo do presidente Lula, o ministro da Saúde era o ministro Temporão, aonde o Brasil usou toda a força, a potência que tinha do SUS, tirando de lado qualquer conflito partidário, qualquer conflito político, ouvindo os técnicos, cientistas brasileiros e construindo uma mensagem única que nós tínhamos, né? Então, só para ter um exemplo, né? Na pandemia do H1N1, da onde surgiu a vacina no Brasil? Surgiu do Instituto Butantan, que era um instituto que já produzia a vacina da gripe, então era mais fácil fazer a adaptação. Para isso, ele precisava de uma grande transferência de tecnologia, para isso o governo federal tinha que entrar em campo para negociar com os países para trazer transferência de tecnologia. O Instituto Butantan era do governo do PSDB, que era o principal adversário do presidente Lula. O que o presidente Lula fez naquele momento? Tira essa disputa partidária do meio do caminho, nós vamos fazer aquilo que for mais rápido para o Brasil. O Brasil foi o país que liderou a resposta de vacinação internacional, tanto que foi o país que mais vacinou em sistema público de saúde no mundo inteiro na pandemia do H1N1. Segundo, a gente usava a força, tem uma força capilar do SUS, que é chamada atenção primária em saúde, que no caso agora da pandemia da Covid-19, Bolsonaro simplesmente, aí não só Bolsonaro, o conjunto do governo federal, o Ministério da Saúde desde o começo da pandemia, ficou sem diretriz para essa equipe de atenção primária à saúde. São as equipes de saúde da família, o agente comunitário de saúde, é exatamente quem está mais próximo dos bairros, das comunidades, das áreas vulneráveis, que sabe quem é o hipertenso, sabe quem é o diabetes, sabe quem é o idoso, precisa ser protegido mais rápido, junta ali a rede de proteção social. Isso simplesmente foi ignorado por parte do governo federal. A gente tem algumas experiências em alguns municípios, aí no caso do estado do Rio de Janeiro,
Niterói tem uma experiência positiva de fortalecimento, de atuação das equipes de atenção primária em saúde. Temos outras experiências em municípios que tomaram isso como uma decisão no país. Aqui no estado de São Paulo, o município de Araraquara é um grande exemplo disso, que outros acontecem no Nordeste, de usar essa força. No caso no nosso país, nesse momento, foi absolutamente abolida essa força da atenção primária em saúde, né? Terceiro, o governo federal se eximiu o tempo todo de coordenar o que a gente chama do complexo econômico e industrial da saúde, que é exatamente essa força que a saúde tem para além do cuidar da saúde, que é uma força econômica. A saúde demanda 9% do PIB brasileiro, né? Hoje caiu um pouco, desde 2018 caiu um pouco, quase 8%. Ou seja, o governo federal é ele que tem capacidade de reunir a empresa, a indústria, por exemplo, para não faltar kit de intubação no país. É ele que junta, organiza a compra antecipada, acelera a aprovação na Anvisa, estabelece crédito para o BNDES. O governo federal não fez nada disso. A única ação coordenada que o Bolsonaro fez foi para comprar insumo, produzir e fazer propaganda de cloroquina em medicamento que não tem eficácia. Então, infelizmente, né, o Brasil é reconhecido hoje como a pior resposta à pandemia. Como que é? Qual que é essa avaliação que é feita, Álvaro, né, por estudos independentes? Eles comparam qual era o potencial que o país tinha para responder, e que tinha. Tem um sistema público, tem capacidade de produzir vacina, né, tem histórico em produção de vacina, tem histórico de campanha de vacinação, tem atenção primária em saúde, né? Qual é a situação que o Brasil tinha para poder enfrentar e o quanto utilizou isso. Infelizmente, Bolsonaro diariamente tenta desmontar isso, colocar isso em conflito, porque ele seguiu uma tese, né? Bolsonaro seguiu uma tese, ele não queria controlar a pandemia. Ele seguiu a tese de que a pandemia seria controlada se todo mundo se infectasse, a chamada imunidade de rebanho. Só que a imunidade de rebanho, na verdade, é uma mortalidade do rebanho, e é isso que, infelizmente, aconteceu no Brasil. Eu queria perguntar, Padilha, sobre a CPI da pandemia. Qual a sua opinião do que foi feito até agora e quais serão os resultados? Mani, primeiro que existir a CPI já é um avanço, né? Vamos lembrar que o presidente do Senado não queria instalar a CPI. Eu sou deputado federal, lá na Câmara dos Deputados nós tentamos criar uma CPI, juntamos assinatura, não conseguimos a instalação. A CPI ela foi instalada pela pressão da sociedade como um todo e uma decisão do STF obrigando o presidente a instalar exatamente para cumprir a Constituição. Então, o fato dela existir já é um avanço. Na minha opinião, a CPI tem 3 grandes tarefas, Mani. A primeira é trazer documentos, fatos, depoimentos que confirmam essa tese geral, de que Bolsonaro, desde o começo, optou por não controlar a pandemia porque ele acreditava que a pandemia só seria controlada se muita gente se infectasse, e ele não estava nem aí para o número de pessoas que iriam morrer. A CPI já provou isso. Na minha opinião, já recolheu depoimento, tem fatos, tem documentos, troca de mensagens, que provam que o governo federal, desde o começo, não quis controlar a pandemia. Isso é uma prova do apetite genocida do Bolsonaro e é uma prova também da falha das instituições brasileiras. Mostra o quanto que elas fracassaram, porque se tem uma coisa que o equilíbrio, né, entre 3 poderes, o papel do Congresso, do Judiciário, existe, é para impedir genocida, né? É para impedir políticas, né? Você não tem um exercício único por parte do executivo, e no limite é impedir genocida, é impedir que um executivo que queira lutar contra a vida possa executar seu plano. Infelizmente, o Congresso Nacional, quando não botou o impeachment para votar, e a gente lutou desde maio do ano passado para que se votasse o impeachment, infelizmente o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, só engavetou, né? O Judiciário fracassaram em impedir um genocida que ele contribuísse para a morte de 500 mil pessoas. Então, essa primeira tarefa da CPI, na minha opinião, o relatório já está pronto em relação a isso, né? A partir dos depoimentos, dos fatos, troca de e-mails, tudo que a gente já tem ouvido. Mas, na minha opinião, a CPI tem outras 2 tarefas fundamentais. A segunda é descobrir quem ganhou dinheiro com esse genocídio.
Porque até no exemplo mais extremo do genocídio, que é o exemplo do Hitler, do Holocausto, teve gente que ganhou dinheiro naquela época. Quem ganha dinheiro com a propaganda da cloroquina? Com o aumento da venda da cloroquina e da ivermectina? Quem ganha dinheiro com o empréstimo que o BNDES fez para um dos produtores de cloroquina? Mais de 120 milhões de reais. Quem ganha dinheiro quando o Bolsonaro se nega a comprar as vacinas que lhe foram oferecidas? Eu, como deputado, a gente estava na comissão de acompanhamento da Covid-19 ano passado, entre junho e setembro do ano passado, cada produtor de vacina que surgia, a gente convocava para a reunião, para audiência pública, são públicas as audiências, o Ministério da Saúde lá também, a Anvisa, a gente convocava eles. Eu vi o governo federal negar 700 milhões de doses de vacinas, não foi só a da Pfizer. Né? Quem ganha dinheiro quando o governo federal decide não trazer vacina para o SUS e aí começar a criar mercado privado de vacina, né? Começar a criar chantagem de venda de vacinas? Quem ganha dinheiro nisso? Então, acho que é a segunda tarefa da CPI. E a terceira é descobrir se esse dinheiro financiou o bolsonarismo. Porque, na minha opinião, quem paga a gasolina das motos, quem paga anúncio de publicidade, quem paga viagem de médicos para fazer propaganda charlatã de medicamento que não existe, quem paga, financiou as ações do gabinete paralelo da cloroquina, quem paga essa máquina de fake news, na minha opinião, quem está financiando isso é quem está ganhando dinheiro com o genocídio. Então, essas duas tarefas a CPI precisa fazer e a gente precisa acompanhar. Mano, eu aprendi uma frase uma vez de uma conselheira popular de saúde da Zona Leste aqui de São Paulo, que ela diz o seguinte: Padilha, político é igual feijão, só cozinha na pressão, tá certo? Então, eu acho que a gente, enquanto sociedade, eu sou deputado lá, como parlamentar, temos que pressionar, ficar de olho na CPI, nas ações do governo, para que a CPI chegue a essas três dimensões da investigação sobre o genocídio que aconteceu no Brasil. E que isso seja material para tirar o Bolsonaro, porque não pode existir dúvida. A cada dia que o Bolsonaro estiver lá, ele vai atrapalhar o controle da pandemia e com isso a gente vai perder mais vidas e vamos ter mais dificuldade de recuperar a nossa economia.